Olá, a você que participa sempre conosco do programa Doutrinas Básicas. Eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Aliás, falando em doutrinas básicas, estamos nos relacionando a doutrinas bíblicas. Doutrinas são ensinos da Bíblia e o fato de serem básicas é porque são ensinos que as pessoas normalmente conhecem ou discorrem a respeito, fazem perguntas e às vezes até têm dúvidas a respeito de certas doutrinas da Bíblia. E hoje vamos falar sobre mais uma doutrina da Bíblia muito interessante, que é sobre a própria Bíblia. E que as pessoas às vezes discorrem sobre este assunto e têm até muitas dúvidas. Por exemplo, às vezes a pergunta que as pessoas fazem, que é o tema do nosso assunto hoje, é por que a Bíblia é composta de Velho Testamento e Novo Testamento? E perguntam assim: não poderia ser toda ela um só livro? Às vezes essa pergunta se desdobra. As pessoas querem saber o seguinte: o Velho Testamento foi escrito para os judeus e o Novo Testamento foi escrito para os cristãos? Então são perguntas que normalmente as pessoas fazem relacionadas ao assunto da própria Bíblia, da existência da própria Bíblia. Então, talvez a primeira consideração que devamos fazer para esclarecer essas indagações seja levar em conta as palavras que o próprio Senhor Jesus disse, e ele disse isso a um grupo de pessoas que eram estudiosos da Bíblia. Ele disse exatamente assim no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, João 5:39, o Senhor Jesus disse exatamente assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja bem, essas escrituras a que Jesus se referia era exatamente o Velho Testamento, e porque não havia ainda o Novo Testamento. E o Velho Testamento naqueles dias já estava escrito em língua grega, além da língua original, que era em hebraico. Então, o Velho Testamento foi escrito para quê? Para testificar sobre Jesus. Então, Jesus está no Velho Testamento, naturalmente, testificado ali por várias figuras, às vezes símbolos ou tipologias, ou até alegorias. Vamos ver alguns exemplos. Lá na oferta de Abel, que foi aceita por Deus, Abel, aquele irmão de Caim, filhos de Adão, aquela oferta que foi aceita por Deus, ela é figura da oferta que Jesus ofereceu a Deus lá na cruz do Gólgota. Quando? Quando ele ofereceu a sua vida para nos salvar. Aquela oferta, ele deu a sua vida e o Pai aceitou aquela oferta. Então, o cajado do pastor, por exemplo, o pastor de ovelhas, ele era um símbolo lá no Velho Testamento da pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus veio como o bom pastor. E foi ele próprio quem disse isso. Interessante, no próprio Evangelho de João, o Senhor Jesus disse o seguinte, ele disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Evangelho de João, no capítulo 10, exatamente no versículo 11, Jesus disse isso. Por exemplo, lá no Velho Testamento, temos a figura de um homem chamado José, José do Egito, aquele que era filho de Jacó. E ele salvou o mundo inteiro daquela época da fome. Como? Com o trigo que foi produzido na administração dele durante 7 anos de fartura. Da mesma forma, o Senhor Jesus salvou a humanidade inteira na condição do homem que veio ao mundo como o pão da vida. E ele é aquele pão da vida que deu salvação a todos. Por isso, José se tornou, portanto, um tipo do Senhor Jesus. Agora vamos ver uma alegoria. Quer ver, por exemplo? Deus escolhe Moisés para libertar o seu povo do cativeiro do Egito e depois conduzir o seu povo pelo deserto até eles tomarem posse da herança da terra prometida. Ora, da mesma forma, Deus escolheu também o Senhor Jesus para nos libertar do cativeiro do pecado, conduzir-nos como igreja de Jesus pelo deserto deste mundo e dar-nos posse a uma herança, a igreja, dar posse a uma herança celestial. Quando isso?
quando ele vier para arrebatar a sua igreja. Então nós podemos entender que o Velho Testamento, portanto, não foi escrito apenas para os judeus, mas também para todos os outros povos, os povos que são chamados de gentios ou povos gentílicos, ou seja, os cristãos no mundo inteiro. Bom, mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento foi mesmo escrito apenas para os cristãos? Vamos então definir o que é o Novo Testamento. Vamos dizer o seguinte: em poucas palavras, podemos dar essa definição. O Novo Testamento é o Velho Testamento segundo o testemunho de Jesus, porque ele próprio falou isso conforme nós lemos agora há pouco. São elas, ou seja, as Escrituras, que de mim testificam. Então, as Escrituras do Novo Testamento, elas testificam de uma salvação que Jesus trouxe ao mundo, tanto para judeus quanto para cristãos e outros povos do mundo inteiro. Como exemplo disso, temos um relato em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de um número de cerca de 3.000 pessoas que se converteram pela pregação do apóstolo Pedro. E interessante, aquelas pessoas eram todas pessoas de origem judaica, eles eram judeus. Então, seja qual for a sua origem religiosa, saiba de uma coisa: toda a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, foi escrita para você, independentemente da sua religião a que você pertença. Pois toda a Bíblia traz o quê? Traz um plano de salvação para o homem. E esse plano, ele é entregue ao homem por meio do Senhor Jesus Cristo. E saiba de uma coisa: Jesus Cristo é a mensagem central da Bíblia. Então, a pergunta: o Velho Testamento foi escrito para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos? Não. O Velho Testamento e o Novo Testamento, que compõem todas as Escrituras Sagradas, foram escritos para você, foram escritos para mim, foram escritos para o mundo inteiro, porque é uma salvação que não faz acepção de pessoas e nem de religião, porque Jesus veio ao mundo como homem para trazer a salvação de Deus. E hoje, com esse aspecto doutrinário da Bíblia, tão básico, né? Nós queremos então te fazer esse convite para ler a Bíblia. Leia o Novo Testamento, o Velho Testamento. Quero até dar um conselho: se for começar a ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. Ali o Evangelho de João fala sobre Jesus de uma forma muito didática e muito sequente e de forma muito compreensiva. Amém? Então assim, que Deus abençoe sua vida, sua família e até a nossa próxima programação. A paz do Senhor Jesus.